A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Senhor para meditar e para crescer na graça e no conhecimento do nosso Rei, em nome de Jesus. Estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal. Irmã, que projeto é esse? É aonde nós estamos lendo toda a Bíblia e extraindo lições para praticarmos em nossa vida e lições para não praticarmos, erro para não os repetirmos, porque Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo e a palavra de Deus é o maior livro de instrução, manual de instrução que você podemos ter em nossa vida. Amém? Glória a Deus. É certo que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, da nova aliança, o tempo de Jesus Cristo, né? Mas o Antigo Testamento também são as sombras do Novo. Aleluias. Jesus, ele já vinha sendo profetizado desde o Antigo Testamento e muitas lições que foram trazidas ali, né? Através justamente, né? Dos filhos, aleluias, de Israel, onde erros eles cometeram e que nós não podemos cometer. Pecado sempre é pecado, nunca deixou de ser pecado. Amém? As pessoas hoje é que têm uma visão errada de achar que Deus está aceitando tudo, quando na realidade Ele não está. Sem santidade, a própria palavra diz, ninguém verá a Deus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que você pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando e também se inscrever no canal. Amém? Glória a Deus. E também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, a sua dúvida e o seu testemunho em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus e que a graça do Senhor resplandeça sobre nós a cada dia. Amém? Nós vamos dar continuidade ao livro de Juízes, né? Nós já estamos finalizando o livro de Juízes. Glória a Deus. Falta apenas alguns capítulos. Nós estamos no capítulo 17. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. Aleluia, Deus. Deixa eu marcar isso aqui. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos também e uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando lugar para morar. E viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá. Estou procurando lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho dele. Assim, Mica o escolheu para ser seu sacerdote e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos vendo aqui
né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que ali a geração, né, de Israel novamente se corrompe. E nós estamos vendo um dano, né, horrível por parte dessa geração. Nós estamos vendo aqui um homem que havia roubado a sua própria mãe. E para consertar esse erro, eles procuraram, né, dar um jeitinho, quando na realidade eles deveriam ter procurado a presença de Deus para saber o que fazer com aquela situação. Porque, afinal de contas, uma mãe teria amaldiçoado seu próprio filho por causa de bens perecíveis. Então, eles teriam que ter procurado a presença de Deus e Deus os diria o que eles deveriam fazer. Mas não, o que eles fizeram? Eles agiram segundo seu próprio entendimento e, o que é pior, criaram ídolos para adorar. E por conta disso influenciaram a outros, a ponto de até mesmo um levita, né, se unir a eles por conta de bens, por conta de posses. Aqui nós estamos vendo ao quão grande patamar da degradação humana pode chegar o ser humano. Nós estamos vendo que as pessoas, elas tentam negociar a sua fé. As pessoas, elas tentam agradar a Deus do seu jeito, quando Deus nos entregou um manual de instrução para seguir, que foi a Bíblia Sagrada. Deus ensina exatamente o que devemos fazer mediante N erros que podemos cometer. E se não tem descrito ali na palavra, mas ele ensina mediante a oração, mediante a busca, mediante a redenção na presença dele. É por isso que nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar para alcançar a presença de Deus, para quebrantar a nossa carne e alcançar, aleluia, que o Senhor dê ouvidos à nossa oração. Jamais para comprar uma bênção do Senhor ou para alcançar perdão. Amém? Porque o perdão nos é alcançado mediante a morte de Jesus na cruz. O sangue dele derramado, expiando ali o meu e o teu pecado. Mas aqui nós vemos que esse homem e a sua mãe, eles têm uma atitude, né, que acabou fazendo com que se deturpasse totalmente a fé deles. Ali Moisés tinha deixado que não se poderia fazer imagem de escultura. E o que foi que eles quiseram? Eles quiseram oferecer, entregar, né, como diz aqui, entregar no templo para que fosse feito uma imagem. Gente, não se conserta um erro com outro. Muito pelo contrário. Se errou, busque a presença de Deus para procurar a solução correta para aquele erro. As pessoas, elas querem servir a Deus segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio achismo, e é por conta disso que estamos vendo aí um evangelho falido, um evangelho que não tem mais poder, um evangelho que não cura enfermos, um evangelho que não ressuscita mortos. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada está falida, não é isso. Eu estou dizendo que estão por aí pregando um evangelho que não tem poder, porque não tem compromisso, porque não tem santidade, porque não tem reverência, porque não tem sabedoria. A palavra de Deus, ela nos diz: o meu povo está sendo destruído por falta de sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, a gente tem que pedir a quem? A gente tem que pedir a Deus, porque Ele é quem nos dá a sabedoria para vencer. E não querer ajeitar um erro com outro. Nós vemos aqui que ele, o que ele faz? Deus, ele nos concede a maneira correta, mas ele deixou o padrão de conduta correta para seguir o que ele achava que era certo. E ali ele ainda achou que corrompendo um levita, né, ele iria ser abençoado, Deus o abençoaria. Deus não nos abençoa, não nos abençoa por causa do homem. Deus não nos abençoa por causa de títulos. Deus nos abençoa por causa da obediência.
Deus nos abençoa pela reverência. Deus nos abençoa pelo compromisso. Deus nos abençoa porque somos santos, porque somos redimidos, porque somos guardados, porque somos separados. Essa é a verdade, mas que muitos não querem enxergar. É por isso que em Apocalipse fala em Laodiceia, uma igreja que se achava sábia, uma igreja que se achava rica, uma igreja que se achava poderosa, e Jesus a chamou de quê? Cega, pobre, miserável, nu. E ainda diz: arrepende-te e busca a verdadeira riqueza que está em Cristo. Aleluias. O que nos torna ricos na presença de Deus não são nossos bens materiais, não são as nossas atitudes, sabe? O que nos torna realmente ricos na presença de Deus é a motivação pela qual nós fazemos. É a rendição, é o compromisso. É você não negociar a sua fé. E nós estamos vendo hoje grandes pessoas que eram tremendamente usadas por Deus, negociando sua fé por causa de dinheiro, por causa de posição social, por causa de aplausos. E Deus, ele nos manda ter cuidado com essas coisas. Jesus diz que o amor ao dinheiro é a razão de todo o mal. Não é o dinheiro. Às vezes a gente não entende o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus, ele foi muito claro. Ele não disse que era a ação, era a motivação. Você vê que Jesus, ele pega ali aquela palavra, ele diz assim: o que vos diz a lei? Aquele que cometer adultério é digno de morte. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher, para olhar para o seu irmão já cobiçando, ele já cometeu adultério. Aquele que matar, ele será réu. Mas eu de verdade vos digo, aquele que odiar no seu coração, ele já comete crime de morte, porque está desejando o mal do seu irmão. Nós temos que entender que Jesus, ele foi muito claro quando ele falou de motivação. Não é o que você faz, é o porquê você faz. Nós temos visto hoje muitas pessoas desviadas do evangelho. Por quê? Porque olharam para homens, olharam para mulheres, olharam para o ser, para a criatura e não para o Criador. Jesus, ele jamais te decepciona. Pastores decepcionam. Irmãos decepcionam. Levitas decepcionam. Mas Jesus jamais decepciona. Jamais. Jamais Jesus nos engana. Jamais Jesus nos diz algo que ele não irá fazer. Jamais Jesus se corrompe. Mas o ser humano, sim. E nós temos visto isso mais do que nunca. Grandes Laodiceias sendo levantada. E os seus seguidores são muitos. E o que é pior? Muitas dessas pessoas estão desvirtuando pessoas que querem servir fielmente a Deus. A motivação aqui dessa mãe, desse filho, foi boa? Sim. Foi porque ela queria liberar o filho da maldição que ela mesma tinha lançado sobre o filho. Mas, em vez de procurar aquele que tira a maldição, ela procurou dar o jeito dela. E o que aconteceu? Acabou se corrompendo. Eles não tinham rei, era verdade, mas eles tinham Deus. Eles tinham aquele que é maior do que qualquer autoridade na face da terra. Mas preferiram seguir o seu achismo. Não haja pelo que você acha. Haja pelo que a palavra diz. Não jogue sobre tua vida um jugo que Deus não colocou. Não coloque, aleluias, em Deus a culpa que você está vendo nos homens. Deus não falha. Jamais falhou, jamais falhará, não muda. E a promessa que ele tem para a tua vida, ele vai cumprir. Não adianta, você pode rodar o mundo inteiro. Você só vai cansar. Vai chegar um momento que você vai se render porque você tem promessa de Deus na tua vida. Amém? Então não estamos aqui falando da lei, estamos falando da graça. Mas a graça, ela não nos isenta da santidade. A graça, ela não nos isenta do compromisso. A graça,
ela não nos isenta de estarmos firmes na presença do Senhor. Muito pelo contrário, Jesus ele disse, toda lei, ela se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima do dinheiro, amar a Deus acima da posição social, amar a Deus acima das regalias, amar a Deus acima do esposo, da esposa, dos filhos, da família, amar a Deus acima do teu trabalho, da tua carreira e dos teus sonhos. Agora pode ter certeza, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você será tremendamente abençoado, porque você tem o autor da vida em teu favor, em nome de Jesus. E o segundo, amar ao próximo como a você mesmo. Não faça a ninguém o que você não queria que fosse feito com você, independente de como essa pessoa age com você ou deixa de agir. Amém? Então não vamos repetir o erro, né, de Mica, né? Porque o quê? Aparentemente, os israelitas, eles estavam afastados do Senhor, da sua lei, dos seus mandamentos. E por causa disso estavam pagando um alto preço. Não se afaste. Se a luta está grande, se a adversidade está grande, é momento de você se achegar mais ainda a esse Deus, para que Ele transforme a tua situação, a tua adversidade em bênção, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, Deus, por estar sempre nos alertando, por estar sempre, Senhor, como uma seta, mostrando o caminho correto a ser seguido. Senhor, perdoa, Senhor, muitas vezes, ó Pai, a nossa incredulidade, o nosso achismo, a nossa maneira vã de viver. Nos ajuda a estar firme na Tua presença, realizando a Tua vontade e cumprindo, Senhor, o Teu querer. Perdoa, Senhor, nossas ofensas. Pai, se fizemos algo que Te desagradou, Senhor, nos mostra, Pai, o que fazer para consertar o erro. Em nome de Jesus. Porque não existe conserto sem Ti. Não existe restauração sem a Tua presença. Por isso, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Ó Senhor, Te apresentamos o caderno de oração. Te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos trabalhos. Te apresentando, Senhor Deus, agora as adversidades, os desertos de cada filho, cada filha Tua, em nome de Jesus. Nos ajuda a levantar, a prosseguir, a continuar. Senhor, se em nosso coração foi gerada alguma dúvida mediante a Tua presença, que seja aniquilada essa dúvida, revela-te a nós, para que possamos conhecer a Ti mais e mais. E ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer e a estar na Tua presença em nome de Jesus. Coloca por terra toda seta, toda maldade, toda obra do inferno contra nossas vidas. Seja quebrada toda maldição, mediante, Senhor, o poder do Teu nome, Jesus, para que a Tua glória se manifeste no meio de nós. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não esquece, errou, não tente consertar para você mesmo, mas busque aquele que é o autor e consumador de nossa fé e que faz a correção perfeita. Em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.